Antes de começar, deixe seu like. Vamos ao vídeo. Ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre 7 técnicas estoicas para dominar suas emoções. Você sabe o que é o estoicismo? É uma escola de filosofia antiga que ensina como viver com sabedoria, virtude e felicidade, independentemente das circunstâncias externas. Os estoicos acreditavam que a única coisa que podemos controlar é a nossa mente, e que devemos aceitar tudo o que acontece com calma e serenidade. Como disse Sêneca, um dos maiores representantes do estoicismo, não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece, que importa. Neste vídeo, eu vou mostrar como você pode aplicar essa filosofia na sua vida e aprender a lidar com as suas emoções de forma mais equilibrada e racional. Vamos lá. 1. Entenda o que está dentro do seu controle. A primeira técnica estoica é entender a diferença entre o que depende de nós e o que não depende. Os estoicos diziam que só depende de nós a nossa opinião, a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa aversão. Tudo o mais não depende de nós, como o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa riqueza, a nossa reputação, etc. Portanto, devemos focar naquilo que podemos controlar e não nos preocupar com o que não podemos. Isso nos ajuda a evitar a frustração, a ansiedade e a raiva, que são emoções que surgem quando queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Por exemplo, se você está preso no trânsito, você não pode controlar o fluxo dos carros, mas você pode controlar a sua reação. Você pode escolher ficar irritado e estressado, ou pode escolher aproveitar o tempo para ouvir uma música, um podcast, ou simplesmente respirar fundo e relaxar. 2. Reflita antes de reagir. A segunda técnica estoica é refletir antes de reagir às emoções. Os estoicos ensinavam que as emoções são o resultado das nossas impressões, ou seja, da forma como interpretamos os fatos. Muitas vezes, essas impressões são rápidas, automáticas e irracionais, e nos levam a reagir de forma impulsiva e desproporcional. Por isso devemos pausar, analisar e questionar as nossas impressões, antes de deixar que elas nos dominem. Podemos perguntar a nós mesmos: isso é verdade? Isso é importante? Isso depende de mim? Isso está de acordo com a minha natureza? Assim, podemos corrigir as nossas impressões falsas ou exageradas, e ter uma visão mais clara e objetiva da realidade. Por exemplo, se alguém te ofende, você pode se sentir magoado e com vontade de revidar. Mas antes de fazer isso, você pode refletir: essa pessoa realmente me conhece? Ela tem razão no que diz? Eu preciso me importar com a opinião dela? Eu quero me rebaixar ao nível dela? Talvez você perceba que a ofensa não tem fundamento, que a pessoa está agindo por ignorância ou inveja, e que você não precisa se abalar por isso. 2. Reflita antes de reagir. A segunda técnica estoica é refletir antes de reagir às emoções. Os estoicos ensinavam que as emoções são o resultado das nossas impressões, ou seja, da forma como interpretamos os fatos. Muitas vezes, essas impressões são rápidas, automáticas e irracionais, e nos levam a reagir de forma impulsiva e desproporcional. Por isso devemos pausar, analisar e questionar as nossas impressões antes de deixar que elas nos dominem. Podemos perguntar a nós mesmos: isso é verdade? Isso é importante? Isso depende de mim? Isso está de acordo com a minha natureza? Assim, podemos corrigir as nossas impressões falsas ou exageradas e ter uma visão mais clara e objetiva da realidade. Por exemplo, se alguém te ofende, você pode se sentir magoado e com vontade de revidar. Mas antes de fazer isso, você pode refletir: essa pessoa realmente me conhece? Ela tem razão no que diz? Eu preciso me importar com a opinião dela? Eu quero me rebaixar ao nível dela? Talvez você perceba que a ofensa não tem fundamento, que a pessoa está agindo por ignorância ou inveja, e que você não precisa se abalar por isso. 4. Pergunte-se se isso importará daqui a 5 anos. A quarta técnica estoica é perguntar-se se isso importará daqui a 5 anos. Essa pergunta nos ajuda a ter uma perspectiva de longo prazo e a relativizar os problemas do presente. Muitas vezes, nos preocupamos ou nos irritamos com coisas que são insignificantes ou temporárias, e que não terão nenhuma consequência no futuro.
Ao nos fazer essa pergunta, podemos filtrar o que é realmente importante do que é trivial e focar no que tem valor duradouro. Por exemplo, se você perdeu um ônibus, você pode se sentir frustrado e atrasado. Mas se você se perguntar se isso importará daqui a 5 anos, você provavelmente verá que não. Então, você pode relaxar e esperar o próximo ônibus, sem se aborrecer. 5. Mantenha um diário estoico. A quinta técnica estoica é manter um diário estoico. Esse é um hábito que consiste em escrever todos os dias sobre os seus pensamentos, sentimentos, ações e aprendizados. O objetivo é fazer uma autoavaliação, uma revisão de consciência, uma reflexão sobre o seu progresso. O diário estoico é uma ferramenta poderosa para conhecer a si mesmo, corrigir os seus erros, aprimorar as suas virtudes e planejar as suas metas. Você pode escrever no diário pela manhã, para definir as suas intenções para o dia, e à noite para analisar o que você fez e como você se sentiu. Por exemplo, você pode escrever: hoje eu me propus a ser mais paciente com as pessoas. Eu consegui manter a calma quando o meu chefe me criticou, mas eu perdi a paciência quando o meu filho não quis fazer a lição. 6. Veja os obstáculos como oportunidades. A sexta técnica estoica é ver os obstáculos como oportunidades. Os estoicos ensinavam que devemos encarar as dificuldades não como inimigas, mas como aliadas. Pois os obstáculos são ocasiões de exercitar as nossas virtudes, de testar as nossas capacidades, de superar os nossos limites. Em vez de reclamar, lamentar ou desistir, devemos aproveitar os obstáculos para aprender, crescer e evoluir. Como disse Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, o que está no caminho se torna o caminho. Por exemplo, se você está enfrentando um problema financeiro, você pode ver isso como uma oportunidade de economizar, de buscar novas fontes de renda, de desenvolver novas habilidades, de valorizar o que realmente importa. 7. Cultive a gratidão. A sétima e última técnica estoica é cultivar a gratidão. A gratidão é uma atitude de reconhecimento e apreciação por tudo o que temos e somos. Os estoicos praticavam a gratidão como uma forma de combater a insatisfação, a inveja e a ambição. Eles agradeciam pela vida, pela natureza, pela razão. Fala, galera! Espero que tenham curtido o meu vídeo no YouTube. Eu me esforcei muito para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Se vocês quiserem me apoiar, por favor, compartilhem esse vídeo com pelo menos 3 amigos que possam se interessar pelo assunto. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um like e um comentário. Isso faz toda a diferença para mim. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.